Você sabia que existe um hormônio muito importante em nosso organismo, mas que em excesso no nosso corpo, ele acaba com a nossa saúde? Olá, eu sou o João Kovacs e nesse vídeo eu vou ajudar você a entender um pouco sobre esse hormônio e como controlar a secreção dele em nosso organismo de uma forma bem simples e prática. Se você gostou do tema, aproveite e se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo para chegar às pessoas que realmente precisam dele. Richard Davidson é um dos neurocientistas mais respeitados no mundo quando o assunto é mente e cérebro. Em seu livro O Estilo Emocional do Cérebro, ele destaca que o cortisol é um hormônio do estresse secretado na corrente sanguínea em resposta a sinais de medo, ameaça ou ansiedade emitidos pelo cérebro. O hormônio ajuda o corpo a lidar com o estresse agudo, porque mobiliza recursos e inibe a inflamação que pode surgir em decorrência de lesões associadas ao estresse. Porém, quando o cortisol é secretado em quantidades excessivas, ou quando é expelido desnecessariamente, ou se sua secreção não ocorre em resposta a uma ameaça real e imediata, e sim a um risco imaginário, ele pode lesionar nosso cérebro e nosso corpo, chegando a matar neurônios. Está comprovado que sempre que o cortisol é liberado em nosso corpo, nossa imunidade diminui consideravelmente e ficamos vulneráveis às doenças. Pesquisadores separaram dois grupos de pessoas voluntárias, divididos entre os que se autoavaliaram ter uma vida mais felizes e menos felizes. Em suas medições neuroquímicas, os participantes que se autoavaliaram entre os menos felizes tinham níveis de cortisol em média 48% mais alto do que os que se declararam estar entre os mais felizes. Por isso, esse hormônio leva o triste apelido de hormônio da infelicidade. Durante a pesquisa, eles tinham que desempenhar tarefas que eram indutoras de estresse, sendo elas completar o teste de Stroop, no qual é preciso dizer à cor que uma palavra é apresentada, o que não é difícil se a palavra for piano, mas que confunde bastante o cérebro quando, por exemplo, o vermelho está escrito em verde ou o azul está escrito em marrom. E também acompanhar com lápis as linhas de uma estrela vista num espelho. Para piorar a situação, disseram aos participantes que o tempo médio de conclusão daquelas tarefas era um certo número de segundos, quando na verdade esse era um tempo muito menor do que o que realmente era gasto pelas pessoas em geral. Isso fazia com que os voluntários se sentissem bastante estressados. Fisiologicamente, as formas de lidar com o estresse foram muito diferentes. No grupo menos feliz, o aumento médio no nível de fibrinogênio, que é uma molécula que entope as veias do coração e causa aumento da pressão arterial, foi 12 vezes maior que no grupo mais feliz. Essas descobertas indicam claramente que a felicidade está relacionada com marcadores biológicos que têm um papel fundamental na nossa saúde. 3 anos depois, eles reuniram mais uma vez os voluntários com o intuito de repetir as medições fisiológicas. Os pesquisadores descobriram que as pessoas com avaliações mais elevadas de emoções positivas ainda possuíam níveis mais baixos de cortisol e fibrinogênio, além de frequências cardíacas mais baixas. A descoberta inicial não foi uma ocorrência isolada. O passo seguinte foi determinar se a felicidade realmente tinha influência sobre a saúde física. Num dos estudos mais convincentes sobre o tema, o psicólogo da saúde Sheldon Cohen pediu a 334 voluntários com idade entre 18 e 55 anos que descrevessem suas emoções uma vez por dia durante 3 semanas, sempre que recebessem um telefonema dos cientistas. Os voluntários deveriam dizer em que média estavam numa lista de 9 adjetivos positivos e 9 negativos que descreviam, por exemplo, o seu estado: feliz, animado, calmo, tranquilo, cheio de vida, bem disposto, triste, deprimido, nervoso, hostil. Depois de 3 semanas de avaliação de seu humor, os voluntários foram ao laboratório de Cohen,
onde um dos cientistas pingou em seu nariz uma solução com um vírus que causa resfriado comum. Durante os 5 dias seguintes, os participantes foram mantidos em quarentena. Viveram no laboratório e passaram tempo lendo, vendo filmes, ouvindo músicas, dormindo e comendo. O ponto alto do dia era quando o cientista os examinava à procura dos sinais de um resfriado e, caso tivessem ficado doentes, avaliava a gravidade dos sintomas. Com e seus colegas, descobriram que os participantes com maiores níveis de emoções positivas tinham praticamente 1/3 de chance de pegar um resfriado do que tinham os que descreviam a menor quantidade de emoções positivas. O grupo também descobriu que os participantes que possuem um maior número de interações sociais, em especial positivas, tinham menos chances de pegar resfriado. Essas relações se mantinham mesmo depois de ser levada em consideração a imunidade inicial dos voluntários, isto é, a presença de anticorpos contra o vírus do resfriado no começo do experimento. O interessante foi que as pessoas com emoções mais positivas geralmente relatavam menos sintomas e mais leves, qualquer que fosse a gravidade da doença. Isto é, se 2 pessoas tivessem resfriado ruins, medido pela congestão nasal e pela produção de muco, a mais alegre descrevia menos sintomas e mais leves que a mais triste ou mais mal-humorada. Que, embora os sintomas fossem idênticos, ela afirmava que aquele resfriado era terrível. Uma outra equipe analisou as anotações feitas em diários, as cartas e outros escritos de um grupo de jovens freiras com idade média de 22 anos. Em setembro de 1930, a Madre Superiora da Ordem enviou cartas a todas as freiras que supervisionava, pedindo-lhes que escrevessem suas biografias, e muitos dos escritos sobreviveram. Esses textos foram analisados pelos cientistas liderados por David Snowdon e eles codificaram todas as palavras que indicavam as experiências emocionais positivas, negativas ou neutras. Quando calcularam a frequência de utilização de palavras e frases que transmitiam emoções positivas, os cientistas descobriram que, quanto maior seu número, maior a probabilidade que a freira estivesse viva 60 anos depois. É importante notar que a frequência de termos e frases que transmitiam emoções negativas não se mostrou associada a um risco maior de morrer jovem. Um indício importante de que era a presença de emoções positivas e não a ausência de emoções negativas que contribuíam para o aumento da longevidade. Entendendo como funciona o cérebro, nosso grande desafio agora é saber interagir com ele. Para nos manter em maior nível possível de emoções positivas e prorrogar sua ação sobre nosso corpo, é justamente mudar a forma como interpretamos os estímulos ameaçadores nos diversos ambientes. Como já expliquei em outros vídeos, nosso cérebro tem apenas 2 preocupações: a nossa sobrevivência e a da nossa espécie, começando sempre com a mais próxima. Pais, filhos, familiares, amigos e por aí vai. Nosso cérebro age como se ainda vivêssemos na selva. Embora não tenhamos mais que enfrentar os antigos predadores, porque agora eles são outros, precisamos saber como interagir com eles. As químicas de luta e fuga liberadas em nosso organismo na antiguidade eram gastas. Quando estávamos sob ameaça, realmente havia um predador à nossa frente e tínhamos que lutar ou fugir. Gastávamos aquela energia agindo. A maioria de nossos predadores hoje eles são imaginários, não existem, mas nos assombram. A química liberada por essas ameaças são reais, fica armazenada em nosso corpo, produzindo sensações desagradáveis como cortisol. Essas sensações, na realidade, são biológicas e naturais e nós transformamos isso em transtornos e classificamos como doença. Não interagimos com elas como deveríamos. Podemos buscar a liberação dessa energia armazenada em nosso corpo em atividades físicas mais constantes, transformar pensamentos negativos em positivos, desconstruir estímulos ameaçadores, como o exemplo que sempre utilizo da barata. Permitir que ela seja apenas uma pequena barata e não um monstro devorador de pessoas, como acontece com aqueles que têm medo dela. Assim, iremos colocando nossa mente em equilíbrio com os diversos ambientes.
Existem coisas que devemos apenas aceitar e não lutar contra. Não podemos mudar o outro nem ninguém. Conseguimos mudar apenas nós mesmos. Dessa forma, teremos uma vida mais saudável e um sistema imunológico poderoso. Se nos libertarmos das ameaças, que em sua maioria não são reais e nem tão importantes para a manutenção da vida, forçaremos nosso cérebro a liberar substâncias benéficas ao nosso organismo e prolongar nosso estado de felicidade. Com essa compreensão do cortisol que te dei, você já tem o essencial básico para começar a vencer e controlar seu estado de alerta mediante seus predadores existentes no seu ambiente. Esse é um processo natural e temos que olhar para ele como natural. Caso contrário, seremos refém de nossa mente, nos prendendo no estado de infelicidade. Se você quiser mais explicação, tem outros vídeos meus para você conferir sobre os predadores. Vai lá, coloque isso em prática e depois comente aqui no vídeo o que achou e os resultados. Curta e compartilhe esse vídeo, porque você pode estar ajudando muitas outras pessoas que também têm um cortisol em excesso, mas não sabem como interagir com ele. Obrigado pela sua atenção e faça como João Covasco. Pense diferente, pense melhor.